Lucas, no capítulo 17. Esse é um tempo em que, já comentei aqui, um tempo de crise e uma situação desafiadora para os brasileiros. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, de certa forma, é na contramão daquilo que é óbvio e daquilo que a maioria de nós pensamos durante esses últimos dias. Mas entendo que o Senhor tem algo para nos edificar essa noite. Você veio aqui por isso, amém? Para ser edificado por Deus, para adorar. E o que o Senhor tocou no meu coração foi a respeito da gratidão. Eu não sei se você tem essa informação, se você sabia disso, mas as pessoas que são gratas, elas são pessoas mais felizes. Você sabia disso? As pessoas que exercem gratidão. Eu não digo apenas gratidão em grandes coisas, em coisas um tanto quanto óbvias. Por exemplo, se você veio aqui com dor, doente, e nós oramos por você e Deus te curou, você vai sair daqui grato ao Senhor? É óbvio que sim. Se você está orando por uma bênção, por uma provisão financeira e Deus te deu, Deus te abençoou, te deu uma casa, te deu bens, você vai agradecê-lo? Óbvio que sim. Mas você já parou para notar que todos os dias nós temos bons motivos para sermos gratos a Deus? Sem necessariamente precisar de grandes obras, de grandes milagres, de grandes feitos. Você já parou para pensar que nas pequenas coisas você pode ser grato? E não apenas a Deus. Ser grato, quem sabe, ao seu cônjuge, por pequenos gestos. A gente não costuma, a gente cai no piloto automático e a gente não costuma agradecer pequenos gestos de amor, de carinho. Os últimos dias eu tenho estado bem compenetrado em casa com os meus filhos e com a minha esposa, e eu tenho me tornado cada vez mais grato por Deus ter me dado não apenas uma esposa excelente, mas uma mãe que exerce tanto cuidado sobre os nossos filhos, com tanto carinho, com tanto zelo. E ultimamente eu tenho elogiado, eu tenho exercido essa gratidão sobre ela. Olha, parabéns, você é uma mãe excelente. E eu sou grato a Deus porque Deus colocou uma mulher assim ao meu lado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos tantos, pequenas coisas. Essa semana vi um bocado de gente reclamando de gasolina. Pô, não tem como abastecer, não tem gasolina, o preço aumentou. Meu irmão, tu sabe o que eu pensei essa semana? Falei, Deus, alguns anos atrás eu não tinha nem carro. Quem sou eu para reclamar de gasolina agora? Me lembro como se fosse ontem, quando eu era um adolescente, um jovem, quando era criança, que nós andávamos, sei lá quantos quilômetros a gente andava para ir para a igreja. Andava meu pai, minha mãe, eu ia no meio, né? O filho no meio, sendo pendurado. Eu cansei, pai. O pai e a mãe penduravam, levavam no colo às vezes, de cavalinho. Lembro quando eu era adolescente que tinha que andar um bocado, meu irmão, para tentar conseguir um primeiro emprego. E depois que consegui o primeiro emprego, no início da juventude, com 18 anos, andava um bocado para ir trabalhar, porque tinha que economizar passe. E vendia o passe para aumentar um pouquinho o salário. Oh, quem nunca fez isso? Quem sou eu para reclamar agora de gasolina, meu irmão? Eu sou grato. Obrigado, Deus. Porque o Senhor tem me dado muito mais do que mereço. Essa é uma grande constatação. Sábia constatação. O Senhor, em muitos aspectos, nos dá mais do que merecemos. Ou melhor dizendo, em todos os aspectos, Ele nos dá mais do que merecemos. E falar sobre a gratidão não é apenas algo bíblico e espiritual. Ouça o que eu vou te dizer, eu vou te passar uma informação poderosa. Informação não necessariamente gera conhecimento poderoso. Mas se você for inteligente, você vai pegar a informação aí no ar e vai usar na tua vida. É ciência, comprovado cientificamente, foi publicado pela Forbes em 2014, que a gratidão gera pelo menos 7 benefícios. Primeiro deles, melhora a saúde física. Segundo, melhora a saúde mental.
Terceiro, abre portas para relacionamentos. Quarto, aumenta a empatia e reduz a agressividade. Quinto, melhora a qualidade do sono. Sexto, melhora a autoestima. Em sétimo lugar, a gratidão melhora o seu equilíbrio emocional. Já é comprovado pela ciência que ter um coração grato, reconhecedor, te torna uma pessoa mais feliz e saudável em todos os aspectos. Não apenas na sua alma, no seu espírito, mas gera reflexo até no seu corpo físico, e é incrível isso. É quando você valoriza mais aquilo que possui, ao invés de alimentar a ansiedade por aquilo que não tem. Uau. A que você está alimentando mais ultimamente? A sua gratidão ou a inveja? A gratidão, pense na gratidão como um músculo. O músculo, ele precisa ser exercitado. E quanto mais exercitado, maior ele fica. Não é assim? Não associe a gratidão a uma emoção, a um sentimento. A gratidão é uma atitude nossa interior, de reconhecer. É uma decisão diária. Agora, vamos para a Bíblia? Se você abriu em Lucas, no capítulo 17, vamos ver o que Cristo nos ensina a respeito da gratidão. Vamos lá. A partir do versículo 11, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O 14, ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. E Jesus lhe perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Essa história tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu posso dizer que 10% é bom e 90% ruim. Porque ela ensina o benefício do coração grato, e em contrapartida ela mostra a falta de conhecimento te impede de experimentar bênçãos maiores no Senhor. E o que Jesus quer nos ensinar sobre gratidão? É que gratidão deve ser uma ferramenta diária que você deve usar. Seja na sua casa, seja no seu emprego, seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira. E a gratidão deve ser, sim, como um músculo exercido diariamente. Por isso eu quero mergulhar nessa história com vocês. Eu não quero apenas ler superficialmente e entender aquilo que Jesus disse sem mergulhar. Vamos mergulhar. O primeiro versículo diz que Jesus estava indo para Jerusalém. E no caminho de Jerusalém, que era o destino final, ele passou entre a divisa de Samaria e Galiléia. Talvez você não saiba disso, mas eu que procurei estudar e esquadrinhar, o caminho de onde Jesus estava até Jerusalém, se fizesse uma linha reta, ele ia exatamente seguir o caminho que era trilhado pela maioria das pessoas. Era um caminho habitual, era um caminho mais seguro, era aquilo que chamavam na época de direção sul. Ele ia beirando o Rio Jordão, em direção sul até Jerusalém. Mas quando a Bíblia nos diz assim que ele passou entre a divisa de Samaria e Galiléia,
E olhando geograficamente, nós percebemos que ele, em vez de ir na direção sul, ele prumou para o leste. Ele falou, opa, aqui eu vou dar uma passadinha aqui no leste, entre a Samaria e a Galileia, porque eu preciso hoje curar 10 leprosos, eu preciso abençoar umas pessoas que estão esperando por mim. E no destino, no meio do destino final que era Jerusalém, Jesus parou, mudou a rota. É exatamente isso que Jesus faz ainda nos dias atuais. Tem hora que ele muda a rota, ele muda dia, ele muda a geografia, ele muda tudo para abençoar o filho que precisa estar esperando por ele. Jesus mudou a rota. Ele escolheu, ele decidiu passar entre Samaria e Galileia. E aí é incrível que depois diz que os 10 leprosos dirigiram-se a Jesus. Isso nos dá a entender que aqueles 10 estavam num grupo isolado. Eles pensaram assim, opa, eu ouvi falar que Jesus está chegando aí. Vamos até ele. É como se a iniciativa partisse dos 10. Mas ouça, nós tivemos essa semana uma semana abençoada no assunto de GC. Lembra do assunto de GC? Ele me amou. Quando você acha que está dando um passo em direção a Jesus, meu irmão, Jesus já mudou a rota só para te encontrar no meio do caminho. Aleluia! Quando você diz assim, agora eu vou me encontrar com ele, ele já armou todo o esquema para te ver, para te abençoar, para te encontrar no meio do caminho. Não é assim que acontece? E eles estavam achando que foram se encontrar com Jesus, mas a realidade é que Jesus já tinha mudado a rota só para alcançá-los. Quando eu meditei isso, quando eu descobri isso aqui nessa história, eu lembrei de uma história minha, uma história peculiar. Um certo dia eu tinha marcado um encontro muito importante, extremamente importante, marcado com muita antecedência, e era um jogo de futebol, amém? Os homens sabem como é importante isso. E aí choveu demais, choveu desde o dia anterior e choveu no dia seguinte, cancelou o jogo. Puxa, cancelou o jogo, e agora? Eu vou aproveitar, vou tirar um tempo com aquele amigo que ia jogar comigo, vamos almoçar junto, vou aproveitar, vou ganhar o dia. Vamos almoçar junto, e quando estava tudo na ponta, aí o rapaz me liga, rapaz, não vai dar, aconteceu um imprevisto, não vai dar. Eu falei, eita Jesus, o dia está bom, está abençoado. Já que desmarcou o futebol, já que desmarcou o almoço comigo, eu já sei. Eu vou ter um tempo legal com a minha esposa, vou chegar, vou brincar com os meus filhos, vou ficar com a família, vai ser demais. Aí quando eu cheguei em casa, a casa estava vazia. Eu falei, mulher, cadê você? Eu não te falei que eu tinha hoje tal compromisso, que eu ia para tal lugar? Eu estou fora. Você esqueceu? Eu falei, eita, Jesus, todos me abandonaram, Jesus. Já que não está dando nada, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar meu tempo. Eu olhei para o canto da sala, tinha um violão assim olhando para mim, eu olhei para o violão, foi aquele amor intenso, falei, agora eu vou pegar meu violão, vou ficar aqui eu e Jesus, vou tirar um tempo a mais com Jesus, vou aproveitar, vou remir o tempo. Além do tempo devocional que já tinha tido, eu vou ter um tempo a mais com ele. Aí, meu irmão, quando eu cheguei, que eu dei a primeira nota, eu ia falar, Jesus, eu estou aqui, eu quero um pouquinho mais de Jesus. Quando eu dei a primeira nota que eu fechei o olho, Jesus disse assim no meu interior, eu estava te esperando. Meu irmão, pensa no encontro bom que eu tive com ele aquele dia. Eu estava todo prosa, achando que eu ia fazer uma moral com Jesus. Jesus, vou ter um tempo a mais contigo aqui agora. Todo feliz, e Jesus chegou, já estava aqui te esperando, eu sabia que tudo isso ia acontecer, eu estava te esperando para ter um encontro contigo, vem. E eu vou falar para você, foi um encontro sobrenatural. Pensa numa coisa boa que eu tive aquele dia. Quando você acha que está dando um passo para Ele, meu irmão, você não sabe de nada, inocente. Ele te amou primeiro, glória a Deus. Ele me amou primeiro, glória a Deus.
Isso é graça sem medida. Ele primeiro nos alcança, Ele primeiro nos ama, Ele primeiro nos chama. E aí a gente pode escolher entre responder a esse amor ou não. Ou viver uma vida religiosa, na mesmice, na mornidão, no faz de conta que sou crente, vai. A nossa decisão é sempre uma decisão em resposta à graça de Deus. E aí a gente se questiona, que mérito tem nisso? Eu olho para aqueles leprosos, para aqueles doentes, eu não sei se... Isso aqui, meu irmão, eu gosto disso aqui, de entrar na história. Imagina o que era 10 leprosos, uma colônia, uma família. E alguns teólogos afirmam que tinha muito mais, porque não se contavam mulheres nem crianças. E os leprosos, eles tinham que fazer aldeias próprias. Eles eram excluídos. A lei de Moisés exigia que quando havia um leproso, ele tinha que ser excluído da sociedade. Imagina o que é isso. Pensa o que é isso. É uma pessoa que ela tem que largar o seu casamento, ela tem que deixar os seus filhos, ela tem que largar seu emprego, ela tem que deixar o negócio, ela tem que abandonar a sua casa, deixar os seus bens e se excluir da sociedade por conta de uma doença, sem ter feito nada para merecer aquilo de ruim. O que eu estou dizendo para você? Que não era apenas a doença física que eles tinham uma séria doença na alma por causa dessa exclusão, por causa desse preconceito que existia contra os leprosos. De certa forma, era um preconceito cauteloso, digamos assim. A lei de Moisés dizia que você não poderia se aproximar a menos de 15 metros de um leproso, ou que o leproso não poderia se aproximar a menos de 15 metros, porque a partir de 15 metros, a situação era altamente de risco, ou seja, o contato para poder pegar aquela bactéria, para poder pegar aquela doença, era altamente perigoso. Por isso a lei era uma lei para proteger, não para discriminar, amém? Entendamos que naquela época não se existia a tecnologia que existe hoje na medicina, óbvio. Ou seja, era uma lei para proteger a civilização como um todo. Mas vamos lá, vamos entrar na realidade. Eu gosto de pensar na realidade emocional, e aí eu descobri um texto descrito daquela época, um texto antigo. Eu vou ler para ver se você entra comigo na história. Um grupo de mendigos, sem olhos, sem cabelos, erguendo braços sem mãos, emitindo sons inarticulados, saindo de gargantas desfeitas pelas úlceras. Úlceras que vinham gradualmente nas diferentes partes do corpo. Caíam-se as sobrancelhas, as unhas amoleciam e se perdiam, e mais tarde os dedos das mãos e dos pés apodreciam e caíam. As gengivas se contraem e os dentes desaparecem. Os olhos, nariz e língua, pouco a pouco desaparecem. Este era o cenário de um grupo de leprosos. Possivelmente, eles evitavam qualquer tipo de objeto que fazia reflexo, porque ver a autoimagem de si mesmo era como uma flecha atingindo o mais profundo interior de sua alma, e a ferida que já estava aberta, causada pelo preconceito da sociedade, era ainda cutucada ao reflexo de uma imagem no espelho. A dor desses leprosos era tão imensa que a gente não consegue imaginar viver 5 minutos na pele de um leproso. Essa era a realidade desse grupo da qual Jesus curou e libertou. Sabe o que eu entendo com isso? Que tem coisas na vida que a gente não entende por que passa. Porque ao olhar o cenário desses leprosos, a pergunta que me faço, e provavelmente eles faziam todos os dias, é: Senhor, o que fizemos para merecer tal desgraça? Não é assim?
E muitas vezes na sua vida você se pergunta, você olha para os céus e diz: Senhor, o que eu fiz para merecer essa tribulação? O que eu fiz para passar por essa tempestade? Será que foi algum erro que eu cometi? Porque a gente gosta, está entranhado no brasileiro essa teologia do toma lá da cá. A pregação não é sobre isso, mas eu poderia falar muito, muito sobre isso. E entender que Jesus Cristo é a nossa justiça, e tudo que já era para ter sido pago, já foi pago na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é de fato que nós fizemos para merecer tal desgraça? Tem coisas na vida que a gente não entende por que passa. Mas sabe qual é outra coisa que eu entendi, refletindo nessa história? O lado bom da história. Aquele samaritano, que voltou para agradecer a Deus. A pergunta inteligente que eu te faço é: será que ele teria conhecido Jesus se não fosse a lepra? Será que ele teria sido salvo se não fosse a desgraça? Eita! Aí as coisas começam a fazer sentido. Mas por que, Deus? O que foi que eu fiz de errado? Calma, meu filho, Deus está te tratando, é porque Ele quer te levar a outro nível, aleluia. Calma, porque quem passa pela aprovação é para ser aprovado. Logo, quem é aprovado recebe o canudo de Deus, recebe o diploma do Pai, diz assim: você é abençoado. Por que, Deus? O que eu fiz de errado? Calma, meu filho, calma. Talvez Deus está querendo te promover. Jesus disse no versículo 14: vão, mostrem-se aos sacerdotes. A ordem de Jesus parece meio estranha. Por quê? Não teve pessoas que ele diz: está curado, vai, a tua fé te salvou. Não tem pessoas que... Mas você encontra alguns casos que Jesus ele age meio esquisito, né? Lembra daquela vez que ele fez uma lama lá, cuspiu, pegou a lama, botou no olho do cego? Se já não bastasse tamanho esquisitice, ele diz assim: agora você tem que se lavar em tal poço. Se não for tal poço... E depois que você se lavar em tal poço, aí abre teu olho que você vai estar enxergando. Tem umas coisas de Jesus assim que a gente não entende, uns mistérios, umas coisas, né? Mas nesse ponto aqui, a gente consegue entender um pouquinho. Por quê? Diz a Bíblia em Levíticos capítulo 13, a partir do versículo 4, a gente não vai ler agora para ganhar tempo, mas diz a Bíblia que estava na lei de Moisés, que quando um leproso era curado, obviamente que a lepra era uma doença que não tinha cura, eram raros momentos que um leproso era curado. Mas a gente encontra na Bíblia relatos de que anjos apareciam para curar, os profetas eram usados para levantar cura. E quando o leproso era curado, segundo a lei, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Preste atenção. Quando ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote dizia assim: você vai ficar agora 7 dias em observação. Ele afastava aquele leproso da sociedade, enfim, até mesmo da aldeia dos leprosos, ele enviava para um lugar especial e ele ficava 7 dias em observação. Deu o 7º dia, o leproso tinha que voltar e de novo se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia avaliar: deixa eu ver se foi curado ou se não foi. Mais 7 dias, ou seja, 14 dias, 2 semanas no total, era o período de observação para constatar que aquela pessoa foi de fato curada. E quem tinha que decretar a cura era o sacerdote. O sacerdote dava ordem, como um legislador sobre a nação, dava ordem: agora esse homem está liberto, está livre da doença, pode ser ressocializado. Entende? E a partir do momento que ele constatava a cura, era mandado trocar as vestes dos leprosos, eles eram avisados aos líderes da sociedade: olha, pode recebê-lo de novo à sociedade, porque ele de fato está curado. Então essa ordem de Jesus a gente até consegue entender. Por que ele disse: vá e se apresente ao sacerdote? Porque ele estava cumprindo a lei. Aleluia. A Bíblia é muito clara que Jesus cumpriu toda a lei. E a partir dele a lei foi desfeita. E nós vivemos uma nova era, a era da graça, a era da bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Porque nele tudo foi cumprido de fato foi tudo cumprido nele.
E este foi mais um exemplo de que ele cumpriu. Para que eu estou te explicando isso? Calma. Vai fazer um grande sentido para você daqui a pouco. O interessante é que quando Jesus deu ordem, presta atenção, quando Jesus disse assim, vão vocês 10, se apresentem ao sacerdote, a Bíblia não diz que eles titubearam, que um falou com o outro, tá meio estranho esse negócio aí, mas como é que eu vou para o sacerdote se eu ainda não estou curado, eu vou passar vergonha? Não. Unanimemente eles foram, na hora, instantaneamente. Eu acho que eles também não tinham muito o que perder. Mas o que me impressiona nesse texto e nessa passagem é a unidade dos 10. Nenhum questionou ninguém na hora. Foram os 10 ao mesmo tempo, naquela hora, instantaneamente. Porque havia unidade. E o que eu aprendo com isso é que a desgraça, ela traz unidade. É esquisito falar isso, mas se tem algum benefício na desgraça, numa tribulação, é a unidade. Quer ver? Vou te dar 2 exemplozinhos básicos. Você talvez possa ter tido algum caso na família de doença, de grave enfermidade, daquela avózinha ou daquela matriarca da família que ficou internada, está desenganada pelos médicos, está na UTI. O que acontece? Os irmãos todos se unem, não é assim? E chega filho que não falava mais com o irmão, e chega depois o tio que não ligava mais, que não aparecia mais no Natal, e vai chegando, não, vamos cuidar, vamos orar pela avó, vamos ajudar a mãe, vamos se revezar. Eu sei que nem todas as famílias isso acontece, mas em sua maioria, não é verdade? Não é assim que acontece? Quer ver? Vou te dar outro exemplo. Quando acontece uma catástrofe natural, uma enchente, uma tempestade, o que acontece? Os irmãos, a família, os pais, os parentes se unem, vamos ajudar. Fulano está precisando, a casa dele foi destelhada, entrou água, encheu tudo, vamos ajudar, vamos todo mundo aqui, cada um dá uma coisa, outro dá outra, vamos nos esforçar para ajudar. É assim ou não é? Amém? Por quê? A desgraça, o desastre, ele tem a tendência a trazer unidade. A gente precisa aprender com isso. Sabe qual é a lição que eu quero tirar disso? É que você não precisa passar por uma desgraça para ter união com seu irmão. E tem casos que Deus permite a desgraça acontecer só porque está muito desunido. Eita! Calma que eu não estou sendo profeta agora não, só estou revelando alguns fatos. Portanto, eu trago a sua reflexão sim. Como é que está a união com a sua família? Como é que está a união com o seu cônjuge? Como é que está a união com seus parentes? Como é que está a união com o seu GC? Estão falando a mesma língua? Está pegando junto? Está ajudando quem deveria? Ou está esperando uma desgraça acontecer? Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro agora. Então tá bom, então vou para o próximo tópico. O versículo 14 diz assim, que eles seguiram a ordem de Jesus. E indo, foram curados. Isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus quer te dar um grande milagre, que Ele quer te dar uma graça, Ele vai colocar a decisão na sua mão. Essa faz parte da soberania de Deus. Ao criar o ser humano, Ele nos faz distinto dos animais pelo poder de decisão. É sempre nossa decisão dar um passo de fé em obediência ou dar um passo de desgraça sobre a negligência. E naquela hora os 10 leprosos tinham a decisão em suas mãos. Vou ou não vou? Jesus colocou diante deles a decisão de cura e de transformação da vida. E a Bíblia diz que eles foram. E indo é que eles foram curados. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muitas vezes que Jesus fala para a gente, vai meu filho, vai, eu quero te levar, vai, está pintando convite para ser líder, vai meu filho, porque eu quero te usar como líder, está pintando convite para ministrar louvor, para ministrar em algum serviço aqui na igreja, para servir alguém, vai meu filho, vai porque eu quero te abençoar, porque indo, enquanto você for, eu vou dar aquilo que você mais precisa, aleluia, vai. Não espera, não, primeiro eu vou ser curado, dá licença,
Eu não vou passar vergonha diante do sacerdote, né? Passar vergonha. Eu não estou preparado. Já viu essa? É que eu não estou preparado, eu não estou preparado. Não estou preparado ainda para me apresentar ao sacerdote. Eu vou para o sacerdote, mas eu ainda estou doente. Como é que eu vou para o sacerdote doente? Coincidências. Vá. A ordem de Jesus é vai. Vai. Porque enquanto você estiver indo, Ele quer te abençoar. Vai! Se você precisava do empurrãozinho, do encorajamento meu, eu estou te dizendo, vai, meu filho. Não pensa duas vezes, não. Vai, porque indo. Está escrito aí, não é? Versículo 14. Indo eles foram curados. Olha que impressionante, gente. Olha como a Bíblia é perfeita, meu Deus. Indo eles foram curados. Obedecendo a ordem de Cristo é que eles foram curados. Tem gente que espera a graça vir. Espera uma transformação, espera arrependimento, para depois seguir a Jesus. Meu irmão, por favor, entenda isso de uma vez por todas. Primeiro receba a graça de Deus, primeiro deixa Deus te impulsionar. Vai, meu filho, sai da zona de conforto. Depois Ele vai te dar tudo que você precisa, Ele vai te capacitar, Ele vai te abastecer, Ele vai preencher cada parte, cada necessidade sua. Aleluia. É assim que Jesus age, é isso que eu aprendo. Aí, o versículo 15 diz assim, que um deles, quando viu que estava curado, voltou atrás. Quando se deu conta, quando olhou para suas mãos, os dedos foram reconstituídos, os lábios, as úlceras se dissiparam. Opa, que incrível! Um deles voltou atrás. E este era samaritano. O que é mais impressionante ainda, como Deus geralmente gosta dos rejeitados. Um deles voltou atrás e demonstrou gratidão e reconhecimento e falou, olha, esquece esse negócio de sacerdote para lá, pelo menos por enquanto, porque eu preciso voltar para aquele que lançou uma palavra sobre mim. Eu preciso ir para Jesus, me prostrar aos seus pés e dizer que eu reconheço que Ele é Senhor, Salvador de tudo, dono de tudo, e me curou e me abençoou. Eu preciso primeiro ir para Ele, depois eu vejo esse negócio de sacerdote. Eu fiquei imaginando a cena, vamos entrar na história, vem, entra comigo. Fica pensando, 10 caras no meio do caminho, de repente um deles, assim, opa, eu fui curado, dá licença aí, tchau para vocês, estou voltando. Eu fico imaginando aqueles 9. É óbvio que eles se perguntaram, e aí, vamos voltar com ele? Será que a gente vai voltar com ele ou será que a gente segue a primeira ordem de Jesus? É aqui onde eu queria entrar. Os 9 que decidiram seguir rumo a Jerusalém eram os 9 judeus. Judeus ensinados desde berço sobre a lei de Moisés. Eles sabiam que tinham que se apresentar ao sacerdote, esperar 14 dias em observação, e somente depois dos 14 dias ser ressocializado, voltar a uma vida comum. Aqui foi onde a religião falou mais alto que a graça. Não, nós temos que primeiro nos apresentar ao sacerdócio real. Depois, no momento oportuno, a religião. Foi um valor mais alto que a gratidão. Olha aí. Como estão os valores? Como estão posicionados na sua vida, na sua mente? Porque o valor da gratidão e o valor do reconhecimento é um dos valores mais preciosos que existe para Jesus. É isso que eu aprendo nessa lição. Muito mais precioso do que a pseudo-religiosidade. Não, mas a primeira ordem de Jesus foi ir para o sacerdote. Eu vou seguir. Ele não colocou um asterisco dizendo... Eu vou seguir a ordem. Quando houver tempo, eu volto a procurá-lo. É
claro que eu reconheço, é claro que eu sou grato, afinal ele me curou, mas eu primeiro vou ao sacerdócio, primeiro eu vou fazer aquilo que é mais conveniente, aquilo que é mais fácil, afinal de contas eu já andei um bocado do caminho, eu vou ter que voltar o caminho, agradecer a Jesus para depois voltar ao sacerdócio de novo, para depois voltar para a terra de novo. Deixa eu fazer, eu já estou no meio do caminho, deixa eu já ir lá, é mais conveniente, é mais fácil. Tem gente que quando está no leito de morte, promete mundos e fundos para Deus. Deus, se o Senhor me curar, eu vou virar um profeta, um missionário, um pastor, um apóstolo, tudo isso ao mesmo tempo. Deus, se o Senhor me dá um emprego, se o Senhor voltar a me dar aquilo que eu já ganhar, eu vou ser o maior investidor. Vai mesmo? Será mesmo? Tem pessoas que são abençoadas por Deus, e aí depois que recebem a bênção se esquecem de Deus, ou decidem fazer aquilo que é mais conveniente, inversão de valores. Não, eu vou fazer aquilo que é mais fácil, depois, quando vier o 13º, quando chegar minhas férias, aí eu cumpro aquela promessa que eu fiz para Deus. Não, ano que vem. Quer saber a verdade, pastor? Olha, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu sou grato no meu coração. Deixa eu te dizer algo que a Bíblia diz. Ele não apenas conhece o seu coração, mas ele sonda. Isso é bem perigoso, meu irmão. Quando ele sondar e ele perceber que você está agindo por conveniência, cuidado com as promessas que faz para Deus, especialmente no momento da desgraça. Cuidado com a falta de reconhecimento, com a inversão de valores, porque aquele homem, sendo um samaritano, ele reconheceu o verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, que era Jesus, vem antes do sacerdócio levítico. Muito mais importante voltar para Jesus, agradecer e glorificar Ele, do que ir para o sacerdócio levítico me apresentar. Primeiro eu vou falar com aquele que me abençoou, depois, meu irmão, o resto, se eu tiver que dar 2, 3, 4, 20 voltas eu vou dar, mas eu vou mostrar que Jesus é importante para mim. Eu vou largar tudo, eu vou abrir mão de tudo, voltar para Ele, me jogar aos pés dEle e o adorar. Aleluia. Isso é entender o valor correto, as coisas corretas. É tomar a decisão baseado naquilo que é mais importante para você. É botar Jesus na devida ordem no grau de importância. E eu não estou falando apenas sobre Jesus, eu estou falando sobre gratidão, estou falando sobre reconhecimento. Tudo isso também pode ser usado, valorizado em sua casa, em sua família, em seu ministério, em seu trabalho. E aí diz a Bíblia que quando aquele samaritano voltou e reconheceu, ele veio gritando, agradecendo a Jesus, e ele se prostrou aos pés de Jesus. Não é isso que diz? Versículo 16 da sua Bíblia, não é isso? Algumas versões dizem assim, ele caiu com o rosto em terra, que é exatamente o que aconteceu. Ele caiu com o rosto em terra, meu irmão. Quando eu meditei nisso aqui, de verdade, eu comecei a chorar. Falei, eita, sabe por quê? Porque adoração, no seu original em grego, a palavra ela significa prostrar-se. Adoração significa prostrar-se. E eu na hora entendi que gratidão gera adoração. Aleluia. Adoração genuína necessariamente passa por um coração grato. Ninguém mandou aquele homem adorar Jesus. Ele espontaneamente reconheceu Jesus como Senhor. Ele se prostrou, ele caiu com o rosto em terra, ele adorou, porque era grato. Porque ele reconhecia, ele valorizou a quem realmente merecia. Muito mais importante que os sacerdotes, era aquele que o chamou, que o abençoou. Aleluia. E ele se prostrou. Um rejeitado, um samaritano discriminado. Samaritano era
de sangue judeu, porém era uma tribo muito discriminada, muito rejeitada. E aí eu vejo como os renegados, os rejeitados, de certa forma, eles têm uma expressão diante de Deus. Não és tu um samaritano? E aí, o verso 17, Jesus diz a ele: onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Ah, Jesus, eles disseram que depois que eles foram no sacerdote, depois dos 14 dias, depois eles voltam para te dar o obrigado. Depois eles trazem até uma oferta de gratidão aí, para o seu ministério, está precisando. Não, Jesus, eles até mandaram um recado, mandaram agradecer, está aqui escrevendo uma carta. Mas eles não voltaram, não. Ah, eles não tomaram decisão, não. Não, eles não tomaram atitude, não. Não tem. Aí é quando eu entendo, quando a Bíblia diz assim, que a fé sem obras é morta. Jesus conhece meu coração, pastor. Ele sabe o que está aqui dentro. Não fui no GC essa semana, mas Jesus conhece meu coração. Não voltei não para te agradecer, mas Jesus conhece meu coração, tem um caminho aqui, né? Conhece e sonda. Conhece e sonda. Ele sabe aquilo que é mais conveniente. Quer demonstrar fé para Jesus? Faça. É muito melhor dizer que não ia fazer e fazer, do que dizer que ia e não ir. Porque palavras diante de Deus, meu irmão, são só palavras. Coração diante de Deus, já diz aquele sábio ditado, né? De boas intenções, de bons coração, está cheio, né? Coração, por favor, nós somos mais maduros que isso, amém? Amém, igreja? Amém. Eu fico pensando em quantos, na nossa comunidade, em diversas igrejas do Senhor, existem pessoas que se doam no voluntariado. Eu posso contar a história porque estou mais próximo dos músicos, por exemplo. Talvez vocês não saibam, ou talvez a maioria da igreja não saiba, que antes de cada culto, antes de cada louvor, antes de cada ministração de adoração, esse grupo de cantores, de instrumentistas, eles precisam ensaiar. Ensaio de no mínimo 1 hora, 1h30, muitas vezes leva mais que 2 horas, antes de cada reunião, inclusive quinta-feira, que cada um tem seu trabalho, tem que sair correndo do trabalho, muitas vezes sem tomar banho, às vezes até sem comer, eles vêm aqui para ensaiar antes do culto, para poder ministrar adoração. Eu falo isso do louvor porque eu estou mais de perto, mas eu sei que tem cooperadores que passam a mesma coisa, eu sei que tem pessoas que servem na câmera, no som, com as crianças, em todos os departamentos da comunidade. A gente poderia ficar citando aqui o coração voluntarioso de pessoas que servem, muitas vezes sem aparecer. Tem muita gente que gasta horas servindo, se doando, e ninguém nem sabe, não aparece, não é visto. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está vendo as suas obras, aleluia. Enquanto você vai fazendo, enquanto você vai servindo, enquanto você vai se doando, Deus vai te curando, te purificando, te abençoando, com toda a sorte de bênção que você precisa. Esforço, tem uma turma que se esforça, glória a Deus por isso. Tem uma turma que eles fazem, muitas vezes sem ser reconhecidos, sem ser aplaudidos, sem ser elogiados. São pessoas que geram o ambiente. Geram o ambiente, preste atenção. Existe um certo trejeito religioso que diz assim, se o louvor é bom, se tem unção, eu vou adorar. Ai, que unção que foi hoje o louvor, né? Mas teve um negócio, foi um louvor ungido, ó. A Gabi hoje veio com tudo, meu Deus, mas como é que é esse negócio? Aí tem outra gente que diz, não, hoje não, sabe o que é? Estava meio xoxo o louvor, né? Estava meio esquisito, o pessoal estava meio desafinado hoje, não
não deu para adorar, não deu nem para... Existe uma grande diferença entre adoração e consequências da adoração. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele não espera um ambiente para adorar. O ambiente não move ele, ao contrário. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor. E o ambiente é gerado a partir da adoração dele. É uma grande diferença. E eu vejo esse samaritano, quando ele reconheceu, quando ele foi grato, ele adorou. Ninguém mandou ele adorar. E isso chamou a atenção de Deus. Ele criou um ambiente, ele criou uma atmosfera. Ele criou um ambiente espontaneamente, sem precisar ser movido por alguém, por uma canção ou por uma indicação. Ele gerou um ambiente, e aquilo chamou tanto a atenção de Jesus, que Jesus disse assim: a tua fé, meu irmão, tua fé é grande, a tua fé te salvou, aleluia. Mas a primeira pergunta de Jesus àquele samaritano é: onde estão os outros 9? Veja a preocupação de Jesus com as pessoas que não se comprometem, que não se envolvem, que não demonstram reconhecimento. Foi a primeira pergunta dele: onde é que estão os outros 9? É uma pergunta tão atualizada, irmão, que eu fico pensando que algumas pessoas aqui já passaram pela triste experiência de muitas vezes ter que fazer um GC com 2 pessoas, é o líder e mais um, e eu fico imaginando Jesus bem naquele dia, bem naquele momento, perguntando: onde é que estão os outros 9? Ah, pastor, mas a greve, a crise, mas não tem nada, tem gasolina. Eu fico imaginando na oração contínua, todo mundo vai, eu vou, vamos pegar junto e Deus vai abençoar. Só vai muitas vezes o líder, só vai às vezes 2, 3. Eu fico imaginando Jesus fazendo a mesma pergunta: onde é que estão os outros? Todos não foram abençoados do mesmo jeito? Eita Deus! Mas todo mundo aqui não recebeu a graça na mesma medida? Por que é só um que se envolve e o outro não? Onde é que estão os outros 9? É a pergunta que ecoou no meu coração. Quando eu sintonizei isso, quando eu recebi isso do Pai, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, nós precisamos aprender a exercer gratidão. Enquanto o Brasil inteiro está reclamando, o Senhor tem os seus eleitos, os seus embaixadores, que tem 1001 motivos todo dia para agradecer a Deus e reconhecer. Gratidão com atitude, meu irmão. Não é só com palavras, não é só com coração, é com atitude. Que bom que você tem um coração bom e as coisas começam no seu coração de fato, mas materialize isso, expresse sua fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Não houve quem voltasse para adorar? É como se Jesus dissesse assim: eu não dei motivo suficiente para entender que deveriam voltar, reconhecer, ser grato e depois fazer o que tem que fazer. Tem muitas pessoas preocupadas em fazer e poucas pessoas preocupadas em contemplar e adorar. E quando se inverte os valores, a preocupação, a ansiedade, as atitudes, elas também se invertem. Não é esse um estrangeiro? A pessoa rejeitada foi a que mais chamou a atenção do mestre. E aí foi tamanha fé, tamanha adoração, tamanha gratidão, que Jesus liberou sobre ele: filho, levanta-te, a tua fé te salvou. Porque quando você é grato, e quando você adora
adora Ele, Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você pediu, pensou e imaginou. Aquele samaritano não pediu salvação, aquele samaritano não estava esperando receber uma outra bênção, ele só voltou para agradecer, ele só voltou para adorar, mas Jesus foi tão comovido com a gratidão e com a adoração, que ele liberou uma bênção eterna sem medida. Ele disse: filho, agora te levanta, porque eu vou te dar muito mais do que aquilo que você pensou e imaginou. Eu tenho uma vida eterna para te dar, eu tenho salvação para a minha igreja, eu tenho salvação para você, aleluia.